Senhor presidente, deputado Jânio Mendes, cidadãos que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, deputados, imprensa, trabalhadores desta casa. Deputado Jânio Mendes, eu quero voltar ao tema já mencionado aqui desta tribuna, há poucos instantes, pelo deputado Conte Bittencourt, referente à audiência pública realizada na manhã de hoje, sobre a situação da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, Fundação Carlos Chagas Filho, que acabou sendo, como já se esperava, uma discussão mais ampla sobre a situação crítica do financiamento à ciência, à pesquisa e à inovação no Rio de Janeiro. De fato, tivemos uma audiência muito representativa do ponto de vista das entidades ali representadas e presentes na audiência, de pesquisadores, cientistas renomados no Rio de Janeiro e no Brasil, que nos honraram com suas presenças e com suas qualificadas contribuições. Cito aqui Luiz Davidovich, presidente da Academia Brasileira de Ciências, Ildeu Moreira, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, o ilustre Dr. Julianelli, professor Otávio Velho, orgulho da ciência brasileira, enfim, o reitor da Universidade Estadual do Norte Fluminense, professor Luiz Passoni, representações de bolsistas, representações docentes, enfim. E eu queria fazer esse debate trazendo um número, deputado Jânio Mendes, porque aqui já se disse, eu quero endossar, nos últimos 16 anos aproximadamente, o passivo ou devido à área de ciência e tecnologia por parte do Tesouro Estadual remonta a R$1,5 bilhão, seja em função de restos a pagar, seja em função de repasses não efetivados. Entretanto, não só vemos perspectiva de resolução ou de minimização da cobertura desse passivo, como vemos que esse passivo segue aumentando, se não vejamos. O relatório fornecido pela Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento do Rio de Janeiro, evidentemente, referente ao primeiro quadrimestre de 2018, janeiro a abril de 2018, revela que a dotação inicial da FAPERJ está na casa de R$657.921.005. Dotação inicial. É a programação orçamentária da FAPERJ para o exercício de 2018. Ora, até o final do quadrimestre, foram pagos, efetivamente pagos, R$62.852.001,48, ou seja, menos de 10% da dotação inicial. Isso ao longo de todo o quadrimestre. O que era de se esperar, se houvesse um repasse regular de recursos, que tivesse acontecido um repasse de cerca de 1/3 da dotação orçamentária da FAPERJ, tendo em vista que um quadrimestre, como é óbvio, representa 1/3 do ano, 4 meses. Ou seja, cerca de 33% da dotação inicial, quando, na verdade, o repasse, em todo o quadrimestre, como já disse, foi inferior a 10%. O que quer dizer que, se prosseguir essa marcha, se esse ritmo se mantiver, ao final do exercício de 2018, ao final de 12 meses, a FAPERJ terá recebido repasses referentes a apenas 1/3 de sua programação orçamentária. Ou seja, além desses cerca de R$1,5 bilhão que se acumulam desde aproximadamente 2002,
devidos à FAPERJ pelo Tesouro Estadual, acumular-se-iam, em função do exercício de 2018, mais 400 milhões de reais em ordem de grandeza. Ou seja, nós não só não vemos perspectiva de enfrentar o devido à FAPERJ, o que se deve à FAPERJ, como está aumentando este bolo, está aumentando a dívida do Tesouro Estadual para com a nossa principal agência de fomento à pesquisa no Rio de Janeiro, e a segunda maior, ainda assim, ainda que alquebrada, a segunda principal agência de fomento estadual à pesquisa em todo o Brasil, perdendo apenas e de longe para a FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Ora, senhor presidente, o que é curioso, o que chama a atenção, que é na verdade incompreensível, que insistentemente autoridades do desgoverno estadual, entre elas o desgovernador, mas não apenas ele, insistem em afirmar que é preciso que o Rio de Janeiro seja capaz de construir um projeto estratégico de desenvolvimento, de sorte a se desvencilhar, de modo a se desvencilhar, ainda que parcialmente, de uma proclamada excessiva dependência da cadeia econômica do petróleo, da cadeia do óleo e do gás. Ora, se reconhece que é preciso construir um projeto estratégico nessa direção, como é possível não investir em formação de quadros, em ciência, em pesquisa e em inovação? É um paradoxo. Durante a audiência, o presidente da Academia Brasileira de Ciências, Luiz Davidovich, fez menção a uma experiência recente que aconteceu na China, deputado Jânio Mendes, quando o primeiro-ministro, se dirigindo ao Congresso do Povo, anunciou uma espécie de Estado da União, aqueles balanços gerais que se fazem uma vez por ano, tem tradições assim em vários países do mundo. O chefe do executivo se dirige ao parlamento e faz um balanço geral da situação. Anunciou que a taxa de crescimento do PIB chinês para o ano vindouro sofreria um pequeno decréscimo e que, portanto, veja Vossa Excelência, essa lógica conclusiva é importante, e que, portanto, eles estavam programando um aumento de quase 25% dos investimentos em ciência, pesquisa e inovação. Olha que interessante. O presidente Davidovich apresentou isso quase como se fosse um teorema. Ora, se constata que há uma tendência de declínio no crescimento geral do país, é preciso empurrar o pêndulo para o outro lado. É a teoria da curvatura da vara. Eu empurro a vara para o outro lado, para reequilibrar as coisas. E eu reequilibro as coisas investindo em ciência, em pesquisa, em inovação, em formação de quadros, que é quem pode, a partir de um certo intervalo de tempo, ajudar a recuperar o crescimento econômico perdido em função de alguma intempérie na economia nacional ou internacional. Então é interessante para nós esse exemplo, porque aqui fazemos o contrário, aqui fazemos o inverso. O Rio de Janeiro tocou o fundo do poço, do ponto de vista da sua situação econômica, não tem projeto estratégico de desenvolvimento, não sabe para onde vai, está sob intervenção federal, não apenas na segurança pública, aliás, um fiasco, resultados absolutamente insignificantes, inexpressivos, mas está sob intervenção. Antes de estar sob intervenção na segurança pública, já estava sob intervenção na área econômica. Ora, então, preciso ressaltar que, enquanto isso, na linha oposta a esse exemplo que eu dei sobre a situação da China,
O Rio de Janeiro, nesse quadriênio, no atual desgoverno, vem fustigando a área de ciência e tecnologia de maneira muito assintosa. Todos se lembram quando chegou a tramitar aqui, no início desta legislatura, um projeto de lei do ex-líder do governo na casa, deputado Edson Albertassi, que pretendia reduzir em 50% a receita vinculada à ciência e tecnologia no Rio de Janeiro, que é de 2% da receita tributária destinada à FAPERJ, e esse projeto do deputado Albertassi queria reduzir para 1%, ou seja, reduzir em 50%. Nós contivemos e o projeto não tramitou. Em dezembro de 2016, por decreto, e se inspirando na malfadada emenda constitucional 93 de 2016, promulgada pelo Congresso Nacional sob orientação do governo golpista, que aumentou o percentual da DRU de 20% para 30%, Vossa Excelência conhece o tema, ou seja, autorizando a União a gastar nas áreas que têm receita vinculada 30% da vinculação em qualquer outra despesa, portanto desprotegendo a educação, desprotegendo o tripé da Seguridade Social, e até estendendo esse dispositivo para estados e municípios, criando a tal da DRUEM, a DRU para os estados e municípios. Inspirado nisso, o governo estadual, aqui no Rio de Janeiro, por decreto, tentou tomar 30% do orçamento da FAPERJ. Você se lembra disso? O dispositivo foi declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça. Não satisfeitos, na lei orçamentária, votada em 2017 para o ano 2018, ele conseguiu introduzir o dispositivo de corte de 30% nas receitas da FAPERJ. Aliás, agravando a Constituição Estadual, porque se é um dispositivo constitucional, isso não pode ser modificado nem na lei orçamentária. Não tem cabimento. Então, ao contrário do que deveríamos estar fazendo, o Rio de Janeiro, seu governo estadual, seu desgoverno estadual, vem ao contrário disso, tentando depenar, tentando desconstituir os já parcos, limitados investimentos em ciência, pesquisa e inovação, matando de inanição a FAPERJ e, consequentemente, as universidades, os institutos de pesquisa, laboratório de pesquisa, bolsistas de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, bolsistas de iniciação científica, eventos acadêmicos, editoração de publicações científicas. Tudo isso entra num limbo. Felizmente, na audiência de hoje, avançamos em algumas direções. Quero aqui complementar o que já disse o deputado Conte Bittencourt. Primeiro, Vossa Excelência recebeu um apelo na ordem do dia de hoje para que faça publicar a PEC, a proposta de emenda constitucional, que garante os repasses duodecimais também para a FAPERJ e também para a Fundação CCERJ. Vossa Excelência tem mais experiência que eu aqui na LERJ. Eu não consigo ainda entender por que deputado tem que ficar suplicando que seus projetos sejam publicados. Isso é regimental. Se a PEC tem um número mínimo de assinaturas, não há o que tergiversar, não é votar, não. É dar publicidade. É o princípio da transparência aplicado ao Poder Legislativo. Então, que se publique a PEC dos duodécimos para a FAPERJ e para a Fundação CCERJ. E, inclusive, houve uma sugestão na audiência pública, já vou concluir, presidente, que as entidades científicas, todas elas, façam uma carta dirigida ao presidente do Parlamento Estadual, no caso em exercício o deputado André Siciliano, falando da centralidade, da importância desta PEC para um funcionamento mais digno da FAPERJ e também no caso da Fundação CCERJ. Além disso, como disse o deputado Conte Bittencourt, vamos avançar na regulamentação de um dispositivo da Constituição Estadual que fala que as universidades e os institutos de pesquisa devem participar de um plano de desenvolvimento do Estado. Então, nós vamos tentar avançar na Comissão de Educação, da elaboração de um projeto de lei para disciplinar a elaboração do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. Vamos tentar convocar o Ministério Público para mediar as relações entre o desgoverno estadual e as instituições de ciência e pesquisa do Estado, para que o Estado, através de um TAC, de um compromisso com o TAC, um termo de ajustamento de conduta, possa, veja Vossa Excelência, possa cumprir o que dispõe a Constituição e a lei. É um TAC para que o Estado cumpra. É incrível, é realmente incrível. E além disso, mencionamos também a possibilidade de fazermos aqui
uma sessão especial alusiva ao 8 de julho, que é a data em que a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência completa 70 anos de existência, fundada em 1948, é uma das principais, se não a principal entidade da sociedade civil voltada para o desenvolvimento científico do Brasil. Portanto, foi uma audiência muito positiva, me pareceu, que abre, de novo, volta a abrir perspectivas para, enfim, a ciência, a pesquisa, a inovação, a formação de quadros, e eu diria, o presente e o futuro do nosso Estado. Eu, inclusive, protocolei hoje, inspirado nesse movimento, um projeto de lei que tem uma simbologia, que é criando o Dia Estadual da Ciência e do Cientista Fluminense, e dando 8 de julho a esta data, em alusão justamente à data de criação da SBPC. Portanto, alguém falou na audiência, não me lembro aqui agora, eu estou citando, mas não é de minha lavra, mas alguém ao final da audiência falou: o melhor que o Estado pode fazer é respeitar o nome de Carlos Chagas Filho, o patrono da FAPERJ. A melhor coisa que o Estado tem a fazer é dar dignidade, dar um tratamento digno a uma entidade que tem como patrono um dos principais cientistas da história do Rio de Janeiro. E eu acrescento o seguinte: num dia como hoje, 2 de maio, quando há 21 anos perdemos o maior pensador da educação brasileira, me refiro aqui a Paulo Freire, que morreu em 2 de maio de 1997, a quem presto uma singela homenagem, esse grande educador, pensador, referência mundial do pensamento educacional brasileiro, o mais traduzido autor das ciências da educação no mundo, desde a sua Pedagogia do Oprimido até várias outras obras, dezenas de obras, lidas, conhecidas e reconhecidas no mundo inteiro, que Carlos Chagas Filho, que Paulo Freire possam inspirar o Estado do Rio de Janeiro a voltar a investir em ciência, em pesquisa, em inovação, em quadros e no nosso futuro. Muito obrigado.